Qualquer um de nós, para sentirmos medo, não necessitamos de ser confrontados com uma ameaça real, seja ela física ou social, como por exemplo sermos assaltados ou ameaçados de despedimento. Totalmente imersos num bom livro ou no visionamento de um filme, sentimos suspense e apreensão. A mente humana, de certa forma, pode ser considerada como um cinema que nunca encerra. Acordados ou a dormir, podemos imaginar vivamente todas as formas de potenciais ameaças e medos. Conseguimos igualmente recordar na nossa mente uma infinidade de ocasiões passadas, marcadas pelo medo e ansiedade. As nossas mentes são excelentes na construção realista de cenários de medo. Para piorar as coisas, usualmente não conseguimos separar-nos saudavelmente e com objetividade dos cenários embaraçosos e catastróficos que nos passam na mente. Apenas imaginando ou lembrando um acontecimento pode fazer-nos entrar num surto de pensamentos ansiosos e sensações físicas incómodas, levando ao encorajamento para a distração ou evitamento, podendo ainda ficarmos num estado de angústia enorme. Neste vídeo de apresentação vou falar de alguns conceitos relacionados com a ansiedade para que você possa ficar esclarecido acerca da minha linha de raciocínio e com isso perceber melhor as vantagens de adquirir o meu programa e ser meu aluno para que possa juntamente comigo vencer a sua ansiedade. Eu sou o Miguel Lucas, sou psicólogo e criador do programa online Vencer a Ansiedade. Esperar ansiosamente durante 2 horas que o seu filho retorne a casa e começar a imaginar um acidente de carro. Uma mãe ou um pai pode sofrer desconforto no estômago, palmas das mãos suadas, boca seca e batimento cardíaco acelerado, como se estivesse na cena do acidente. Deitado na cama, imaginando a apresentação do trabalho que tem de fazer na escola, um estudante pode experimentar as mesmas palpitações no coração como se estivesse na sala de aula. A habilidade para relembrar e imaginar é uma característica humana extremamente valiosa que nos permite avançar significativamente de várias formas. Infelizmente, também nos garante acesso ilimitado a um número infinito de acontecimentos ou situações temidas. Ter acesso a um sem fim de cenários de medo na nossa mente complica significativamente a resposta ansiosa, que por si só funciona como um sistema básico de sobrevivência biológica. A nossa habilidade para imaginar vivamente as ameaças faz com que possamos pensar que essas ameaças efetivamente venham a acontecer. Se não aceitarmos que algumas situações futuras estão para lá do nosso controle e que alguns problemas poderão não ter resolução, tendemos a criar um ciclo interminável de nos prepararmos para um sem fim de possibilidades, gerando ansiedade e preocupação extrema. Algumas preocupações com o futuro podem ser inevitáveis e, em certas situações, necessárias e potencialmente úteis. A ansiedade permite-nos antecipar, ou seja, identificar o perigo, detectar e lidar com as ameaças fundamentais para a nossa sobrevivência básica, para motivar e energizarmos-nos, para nos avisar quando nos estamos a comportar de acordo com os nossos objetivos ou atraímos os nossos valores básicos, para crescer com maior consciência e tornar-nos mais criativos. Mas quando tentamos evitar ou reprimir essa ansiedade saudável por negar a realidade e os nossos verdadeiros sentimentos, transforma-se em algo tóxico, tomando a forma neurótica de tensão persistente, preocupação crónica e fadiga, sono perturbado, dores de cabeça, hipervigilância, irritabilidade, agitação, incapacidade de concentração, problemas digestivos e outros problemas físicos como ataques de pânico, paranoia e uma míriade de outros sintomas psicológicos.
E a preocupação acerca destes sintomas causa ainda maior ansiedade. A libertação da preocupação é muito mais fácil dizer do que fazer, e eu também não pretendo passar a mensagem que devemos eliminar, suprimir ou impedir-nos de nos preocuparmos de todo. Até porque isso é, na realidade, virtualmente impossível de ser feito. O que pretendo transmitir é que os sintomas da ansiedade e da preocupação são estímulos sentidos por nós, exteriores e interiores, e que estamos inerentemente e geneticamente preparados para sentir. Não há como não sentir ou evitar que determinados pensamentos nos cheguem à mente. Mas aquilo que podemos fazer é aceitar que temos uma predisposição para ter sensações desagradáveis no nosso corpo e que elas servem um propósito: transmitir informação. Ficar cientes que essas sensações desagradáveis vão ativar determinados pensamentos de preocupação e ruminação no sentido de nos protegermos da ameaça possível. E que esses pensamentos são eventos mentais e não necessariamente acontecimentos reais. Temos de perceber se essa proteção é realmente necessária, se nos serve ou, pelo contrário, se nos prejudica. Devemos separar-nos, desapegar-nos dessas sensações e pensamentos negativos no sentido de não reagirmos de imediato e não nos confundirmos e fundirmos a más sensações e pensamentos de preocupação irracional. Agir de acordo com os nossos objetivos, valores e desafios, preparando-nos para a ação, ao invés de agir de acordo com os medos, receios e inseguranças que nos preparam para o evitamento. Tal como um atleta, para se tornar campeão, tem inevitavelmente de aprender a gerenciar a sua ansiedade de forma a que se transforme em algo que potencie ainda mais as suas habilidades e esforço em treino. Assim também nós, na nossa vida, para sermos bem-sucedidos, temos de conseguir aproveitar a energia incrível que é gerada pela ansiedade. Sim, a ansiedade não tem de ser necessariamente uma coisa má. Só o é, os sintomas físicos sentidos, se a percepcionarmos como tal. Como algo assustador e do qual não conseguimos ter controle. Na verdade, isto é falso. Ou melhor, é uma ilusão. A ansiedade não é boa ou má, a ansiedade é apenas uma interpretação de sintomas face à situação com que nos deparamos ou que antecipamos acontecer. A forma como interpretamos os sinais, sintomas físicos e pensamentos ansiogénicos permite-nos ou não controlar a ansiedade. Apesar da ansiedade positiva ou negativa ser uma interpretação, importa compreender as causas para superá-la. O aspecto mais importante é perceber como é que você reage aos seus medos. De facto, as formas como respondemos ao medo podem alimentar esse mesmo medo e torná-lo ainda pior. Pode tornar-se na pior batalha da sua vida. Okay, I'm just going to lie on the couch, clenching my fist and it'll pass. Always does. Nothing. Aprendendo como responder à sua ansiedade, assim como trabalhar na mudança dessas respostas, você pode vencer a ansiedade e realizar grande parte dos seus sonhos e objetivos mais exigentes. É exatamente isso que você irá alcançar ao entrar no meu programa Vencer a Ansiedade. Uma das experiências mais comuns na vida de todos nós é sentirmos-nos desconfortáveis com determinada situação e a reação mais comum é o sentimento de ansiedade que nos conduz ao evitamento. O evitamento conduz-nos às desculpas para evitarmos fazer o que deveria ser feito. Este evitamento é, na verdade, autossabotagem. Pense nisso. Você já se afastou de um objetivo importante porque era muito difícil de enfrentar os seus receios ou dúvidas acerca da sua percepção de capacidade? Provavelmente todos nós, em algumas áreas da nossa vida, experimentamos essa sensação. Mas se isso acontece repetidamente e para a grande maioria das situações, você está com um problema entre mãos. A sua performance e desempenho são afetados negativamente e com isso os seus resultados e objetivos. Colocando dúvidas e questões constantes acerca de si mesmo, da sua autoestima, valor pessoal, habilidades, coragem,
profissionalismo, confiança, uma lista interminável de sentimentos incapacitantes e autodestrutivos. E tudo isto porque não consegue gerir da melhor forma a sua ansiedade face aos desafios ou exigências inerentes à sua vida. Há um conceito na literatura da psicologia que eu gostaria que você retivesse sobre o medo e evasão, que é o conceito de reforço negativo. Compreender o reforço negativo irá ajudá-lo a diminuir o medo na sua vida diária. O reforço negativo refere-se a um comportamento que é recompensado, porque esse mesmo comportamento remove um estímulo ou sentimento indesejável e desagradável. Por exemplo, quando eu entro no meu carro e se me esquecer de colocar o cinto de segurança, o meu carro começa a apitar. Esse sinal sonoro é bastante irritante e desagradável. Assim, para que o apito termine, eu tenho de colocar o cinto de segurança. Terminado o barulho incomodativo, a paz é retomada no interior do meu carro. Nesta situação, o meu carro está a reforçar-me negativamente para colocar o cinto de segurança. Sou recompensado através da remoção do ruído irritante. E a próxima vez que eu entrar no carro, muito provavelmente irei colocar imediatamente o cinto de segurança para evitar o ruído. O reforço negativo, no caso da ansiedade, pode ser pensado como evitamento. Cada vez que você tenta alcançar um objetivo, mas deixa que o seu medo, desconforto ou dor assuma o controle, você tem tendência a acionar o evitamento, o que conduz a reforçar-se negativamente. Este tipo de comportamento pode verificar-se benéfico em algumas situações específicas, tais como quando retiramos a mão de uma superfície quente para evitar uma queimadura, ou quando temos de pagar os impostos para evitar problemas com as finanças. O evitamento está emparelhado ao alívio de qualquer coisa que possa ser incómodo para nós e, nesse sentido, é positivo. Como o próprio nome indica, é um reforço, algo benéfico, mas negativo. Evitar algo desagradável. O reforço negativo não nos faz prosperar, não permite superar-nos. Na grande maioria das vezes conduz-nos à autossabotagem dos objetivos. E isto acontece porque não queremos experienciar de novo o medo, o desconforto ou a dor. A incapacidade de conseguir lidar com a ansiedade, por sua vez, gerada pela interpretação que fazemos de algo que é incómodo, que nos gera medo, desconforto, incerteza, perda, esforço, entre outros, deixa-nos à mercê das circunstâncias, faz com que o nosso problema vá crescendo e a situação vá piorando cada vez mais. Por exemplo, se você tem dificuldades a matemática, não gosta de fazer os exercícios de casa porque sempre que se propõe a estudar sente ansiedade e mal-estar, o mais provável é que adie o estudo. Evitar estudar, este evitamento, reduz-lhe a ansiedade e você volta a sentir-se confortável. Só que o seu problema com a matemática vai aumentando. Quanto mais evita, menos estuda e o problema vai crescendo. Vai crescendo igualmente a sua ansiedade. Sempre que tenta estudar, não consegue gerir a ansiedade de forma nenhuma. Ela tornou-se intolerável e você desiste de estudar. O resultado você já sabe. Insucesso garantido. Você tem mesmo de ficar ciente do seguinte: quanto mais você evitar situações de ansiedade, o mais provável é evitar futuras situações indutoras de ansiedade, ao ponto de tornar-se incapacitante. Então, como é que podemos superar o evitamento e a ansiedade para podermos realizar os nossos objetivos? Parte da chave para a compreensão do seu comportamento de fuga é entender em que medida é influenciado pelo reforço negativo. Você tem que apanhar-se a si mesmo no momento em que está prestes a evitar uma situação de ansiedade e reconhecer que evitar enfrentar a situação irá reforçá-lo negativamente. Sendo que este reforço negativo, apesar de diminuir os sintomas da ansiedade, tem igualmente um efeito adverso, que é, na grande maioria das vezes, comprovar a sua incapacidade para resolver a situação. Como vai reforçando os seus medos, incapacidades, dificuldades e dúvidas, você nunca se propõe à desconfirmação, nunca tenta comportar-se de forma diferente, de forma a encontrar uma solução construtiva para o seu problema. Se for o seu caso, experimente o seguinte: sempre que você perceber que está evitando a ansiedade e, portanto,
Fazendo autossabotagem, o próximo passo é propor-se a enfrentar esse medo e ver o resultado. Lembre-se, mesmo que a situação não funcione do jeito que você esperava, não é o fim do mundo e os erros podem realmente oferecer uma valiosa experiência de aprendizagem. Basta recordar todas as vezes em que pensou que algo ia ser o fim do mundo e tudo se dissipou no final, não é? É como Franklin Roosevelt disse: a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Retenha o seguinte: é importante lembrar que superar os seus medos relacionados com a ansiedade e comportamentos de evitamento requer prática. Quanto mais você enfrentar esses medos, mais fácil será quando lidar com os novos com que se deparar no seu caminho, conseguindo atingir os seus objetivos. No meu curso Vencer a Ansiedade, irei explicar passo a passo estratégias simples e eficazes de você estruturar o seu plano de ação para lidar com a sua ansiedade e enfrentar os seus medos, munido de estratégias que lhe darão a habilidade e confiança suficientes para você passar a sentir-se seguro e com isso conseguir vir a ser bem-sucedido naquilo que você mais deseja. Para adquirir o curso, basta clicar num dos botões aqui em baixo, ok? Forte abraço e tudo de bom para você!